Aí, pessoal, olha eu aqui de volta. Eu vim aqui para alguns comentários lá embaixo, né, sobre, pô, tu vai falar do samba, falar de tudo, falou um pouco de você, falou menos. Como já tá aí, um bocado de já a entrevista já tem pronta aí, e a gente vai começar jogando, né? Já tá jogando já, porque tá demorando a chegar, o YouTube tá assim, tá demorando a chegar. Aí eu vim aqui para falar sobre algumas coisas sobre mim, né? Exemplo, perguntaram sobre meu apelido, Peteleco. Por que foi meu apelido Peteleco? Esse apelido meu foi quando eu entrei na raça na década de 89, 90 para 91, 91, 92 por aí. Quando eu entrei no raça, eu era bem magrinho, tinha 18 anos. E eu entrei no raça, aí o raça tinha feito uma viagem para Maceió. E lá em Maceió tinha um boneco, um ventríloco, que aquele ventríloco é aquele boneco que você bota a mão dentro e fica dobrando a voz dele. E o apelido desse boneco era Peteleco. Era um boneco pretinho e tal. E quando eu cheguei no raça, aí Paulinho disse, parece que o Peteleco. Eu disse, que porra é Peteleco? Esse Peteleco é um bonequinho assim, 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 da festa da viagem que tinha feito em Maceió. Aí ficou aquele negócio, Peteleco, Paulinho, Peteleco, Peteleco, Paulinho é muito brincalhão, Paulinho do cavaquinista do raça. Peteleco, Peteleco, pronto. A Nilton também é Peteleco, que eu não gostei dos apelidos. No começo, meu Deus do céu, Peteleco, eu digo, que negócio feio da porra. Mas assim, apelido é aquela coisa, quando você não gosta, todo mundo cai pra dentro, né? Aí pronto. Aí ficou Peteleco, Peteleco, muitos chamam Jailson Peteleco, né? Que é meu nome, muita gente não sabe nem meu nome. Sabe só assim, não, é Peteleco, Peteleco do Pandeiro, Peteleco do Raça. Mas meu nome mesmo, na realidade, meu nome é Jailson. Aí muita gente conhecido como Peteleco Jailson, tem gente que não sabe nem meu nome, só conhece que é Peteleco. Então, um dos fundamentos que você perguntaram, numa das histórias, é essa aí, o meu apelido, né? Sobre a minha trajetória, eu já lá na frente, lá nos primeiros episódios, eu falei para vocês alguma coisa, acho que muita gente não viu, ou tem que maratonar os vídeos para poder chegar e ver, mas não tem problema nenhum, eu vou começar a dizer aqui onde eu comecei, nos Pretinhos, era um grupo de bairro, eu tinha 14, 15 anos, era eu, Leno, Simpatia, né, Décio, Gerailton, Gilberto, Mancha, a gente tinha 14, 15, 16 anos por aí, a gente tinha um grupo, e o grupo da gente era só percussão, engraçado, não tinha corda, porque antigamente corda era muito difícil, corda que eu falo é cavaco, violão, banjo, essas coisas não tinha. Mas aí o primeiro acorde que apareceu foi um grupo Momento, que aí foi tal, juntou com os meninos, fazer um grupo. E aí me convidaram para tocar pandeiro. E eu fui, pô, foi meu primeiro grupo, assim, para palco, para essas coisas, né, profissional. E aí a gente foi, o grupo Momento era tal no tantã, eu no pandeiro, Leno simpatia no repique, Nadoião no cavaco, Júnior na viola e Mano no recorde. Bom, era o grupo, a gente tocou um bocado de canto aí, e a gente foi tocando, e o Raça me viu, na época precisando de um pandeiro, e me convidaram para fazer um teste no Raça. Aí fiz o teste, graças a Deus fiquei, 30 anos já de Raça, e pronto, minha trajetória foi isso aí, com Raça, já toquei também em outros grupos, né? Caciquiano, com Cacique, fiz outras coisas por aí com algum grupo, eu falei na outra, toquei com o Luizinho, né? Com Maria Pagodinho, toquei com o Irani, com o Belezel, um monte de gente eu fiz aí, em várias casas eu também toquei aqui, né? E assim foi minha trajetória por aí. O Raça foi um grupo que me deu muita visibilidade para a gente, né, que passou pelo Raça, que na época o Raça é um dos primeiros grupos aqui de Pernambuco a gravar um LP, né? Primeiro grupo a gravar um LP, era só o Samba 5 tinha e o Raça. E também o primeiro grupo a gravar um CD original, que na época todo mundo estava fazendo aquele CD mesmo pirata. O da gente foi um CD original, né? Foi fabricado na Zona Franca de Manaus, na época era só lá que fabricava. E assim foi o Raça. Acompanhou muita gente boa, Jorge Aragão, Dicró, Elcio Forrogode, Dominguinho do Estácio, Jovelina Pérola Negra, Marquinhos Satã, dividiu o palco com muita gente também, tipo Fundo de Quintal, Pirraça, o grupo Raça Rio. A gente chama, outra coisa que eu vou enfatizar vocês aqui, que eu sei que isso é para o Brasil todo, né, o mundo todo talvez,
A diferença do raça daqui, a diferença é que a gente é raça brasileira. E existe uma raça brasileira no Rio, no Sul, mas o raça brasileira lá é tipo um pau de sebo, são vários cantores que se chama raça brasileira. Aqui é o grupo Raça Brasileira, é um grupo. E a gente aqui chama Raça Rio porque eles lá são só raça, aqui é raça brasileira. Tem essa diferente que muita gente confunde tal raça porque já não existe uma raça, senão. E a gente também é muito antigo também, certo? E essa diferença, inclusive teve até um problema há uns anos atrás aí, numa casa que existia pagode na segunda-feira, que me falhou agora a memória o nome dessa casa, que era na segunda-feira, tinha um pagode lá. Era até de Bebeto que tomava conta. E, poxa, eu lembrar, eu digo o nome dessa casa que tinha pagode lá. Era segunda sem lei, e nesse teve um ano que o Raça Rio foi para lá, fazer um show lá. E quando chegou lá, tava o pessoal do grupo Sem Nome. E o Raça Rio, confundindo também, escondendo muita corda dos outros, falou que o raça deles é o verdadeiro. Mas só que existe essa diferença de o raça brasileira e o raça, né? Que eles são só raça. Grupo raça eles são. A gente é grupo raça brasileira. Pernambuco, né? O grupo raça brasileira PE. Aí teve uma confusão lá, mas aí contornou, foi tudo tranquilo depois. Os caras viraram parceiro nosso, né? A gente chegou aí, quando tocava no esporte, os caras chegaram aí lá, Delcio Luiz, os dois irmãos, foram lá com a gente, tomaram uma cerveja, conversaram, depois foi pro Cheiro Verde, na casa que a gente tocava. Inclusive deram várias músicas a gente, Delcio Luiz. A gente chegou até a gravar uma, né? Como eu citei também na outra música, Se o Desejo Deseja. Se o desejo deseja, o fogo dessa paixão, deixa eu morar no teu coração. Ai meu Deus, quem dera. Essa música é linda, de Delcio Luiz. A gente chegou a gravar ela, mas não deu muito caldo, não. Né? Porque na época era muito difícil. Hoje em dia os grupos fazem uma música só, pô, tem a internet, né? Joga aí na internet, bicho, acabou-se, estoura o mundo todo. Todo mundo vê sem problema nenhum. Porque a música vai estourar, né? Vai no Zap, vai em todos os tipos de aplicativos de redes sociais. A música na nossa época era muito difícil. Você, para botar uma música para tocar na rádio, você tem que pagar jabá. Jabá, para quem não conhece, é pagar mesmo. Podia ser em dinheiro ou em prêmios. Ou em cestas básicas. A gente chegou a dar 15, faz 20 cestas básicas na rádio, uma rádio daqui, muito tocada, não sei, Rádio Recife. Muito tocada para poder tocar a música da gente, né? Que na época a gente fez, mas para tocar era bronca, só tocava no domingo e no sábado pedindo. Teve uma época que para tocar as músicas tinha que você comprar um monte de ficha, senão o cartão ficava ligando para a rádio para poder pedir sua música. Hoje em dia não precisa mais isso. Hoje em dia ninguém não escuta nem rádio, praticamente, né? Então hoje é muito mais fácil. Se fosse aquela época, tivesse o que hoje tem, a gente tinha pipocado, porque o grupo sabia fazer o trabalho certinho. Quem conheceu Raça Brasileira sabia fazer o trabalho certinho. Era tudo organizadozinho. O que é que a gente tocava pro público, a gente não tocava para aparecer, a gente não queria ser melhor do que ninguém, a gente não queria, não, a gente queria ser a gente. Então, hoje é muito mais fácil. Hoje nas redes sociais aí, meu, tudo pipoca. Até o pro bem ou pro mal, mas as redes sociais está aí e detona mesmo, entendeu? Detona mesmo. Então, antigamente era muito mais difícil para tocar uma rádio, isso para aparecer numa televisão, uma coisa, era negócio para cinema. Hoje a facilidade é isso. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é isso, sobre o Raça, sobre a minha história, mais ou menos é isso. É o que todos vão falar, que é a mesma coisa, as pessoas que estão sendo entrevistadas, é o que vão falar sobre isso, a vida dele, dos guitos que passaram tocando, dos instrumentos. Mas tem alguma coisa engraçada, algumas histórias? Tem. Como todo mundo tem, pagodeiro, você que viu na noite, no meio do povo, tem muita história, né? Muitas histórias engraçadas. E é isso aí. Peço a vocês, vai lá no canal, dá esse like aí, ó. Se inscreve, pessoal, que é muito forte para fortalecer aí o canal, para vir mais histórias. Que você dando like e você se inscrevendo, o YouTube vai entender que isso aí vai tendo mais visibilidade para todo mundo aí. Tá certo?
Então, mais uma vez agradeço a vocês. Eu não gosto de fazer vídeo muito curto não, você viu que eu fico encurtando, que vai ter muita gente ali que vai passar muito tempo, né, falando e a gente vai ter que cortar, editar, fazer alguma coisa aqui assim, que eu não estou editando nada não, eu estou fazendo tudo no cru e é assim. Não vai ter, como eu disse, pobrecast. Não vai ter muito luxo, não vai ter salinha com ar-condicionado, não. Eu vou lá, o cara fulano ali, tá no bar, não tem ruído, bora fazer aqui a entrevista. Vou fazer entrevista aqui em casa, vou fazer entrevista num lugar aí que tiver um amigo nosso, um lugar na casa dele, que ele quiser que faça, numa sede, numa associação. E assim vai ser por aí, né? O Pobrecast é por aí. E a gente quer só divulgar o trabalho dos músicos, né? As histórias, expor as histórias de cada um aqui, quando estou expondo as minhas histórias, é, expor a história de cada um aqui, do samba de Pernambuco, talvez que vier de fora também, para quem tiver oportunidade, por que não, né? Então vai ser por aí, beleza? Tá aí, dá o like e curte aí pra gente. Peteleco, Peteleco já é isso. Vai lá, pessoal. Vai no YouTube aí pra gente. Beijo, um abraço, fique com Deus todos.